Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai começar uma série nova sobre diretores. Nela eu vou falar sobre alguns diretores renomados que a gente já conhece, já ama, mas ao longo do tempo eu pretendo trazer aqui alguns diretores novos pra gente conhecer junto. Então, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal pra não perder. Eu vou começar, como não poderia ser diferente, pelo meu diretor favorito, o David Fincher. Ele é americano, nasceu em Denver, no Colorado, em 28 de agosto de 1962. Virginiano, né, gente? Isso explica muita coisa. Em entrevista, ele contou que aos 8 anos de idade já sabia o que queria fazer da vida. Durante o ensino médio, ele começou a trabalhar dirigindo e fazendo a iluminação de peças de teatro na escola, e durante a noite ele trabalhava como projecionista em salas de cinema. Esse trabalho foi muito importante na carreira do diretor porque ele começou a reassistir os mesmos filmes várias vezes, e isso levou ele a começar a se questionar coisas do tipo: por que eles escolheram contar a história dessa forma? Por que eles estão usando essas ferramentas para contar a história? Apesar de já estar fazendo o filme ali desde os 8 anos com uma câmera dos pais, segundo o diretor, foi nesse momento que os dominós começaram a cair para ele. Foi então que ele começou a perceber as técnicas, os ângulos de câmera e formas de costurar as cenas para construir um filme. Depois disso, ele começou a trabalhar como assistente de produção em uma produtora local chamada ILM, e em 1 ano ele já se tornou coordenador de efeitos visuais. Em uma entrevista ao BAFTA, ele contou que foi nessa fase que ele começou a ver diretores e profissionais que ele admirava serem passados para trás dentro do set de gravação por outros profissionais, e decidiu que isso nunca aconteceria com ele. Para isso, ele decidiu que seria fundamental ele entender o que cada pessoa dentro do set faz, porque dessa forma, quando alguém chegasse para ele e dissesse: "Ah, mas não dá para fazer isso", ele teria repertório para responder quem faz, como faz, onde faz. Isso é exatamente a construção das características do David Fincher como a gente conhece, né? Nessa mesma entrevista, ele disse uma frase que me marcou muito, que foi: "Eu não quero ser o cara que sofre as consequências da preguiça e despreparo de outras pessoas." Depois que saiu da ILM, ele começou a trabalhar com publicidade e fez também seus primeiros clipes musicais. Foi também nessa época que ele e os sócios abriram a própria produtora chamada Propaganda. Gente, eu nunca tinha imaginado, mas foi o David Fincher que dirigiu o clipe de Vogue da Madonna. E de lá pra cá ele trabalhou com muitos outros grandes artistas como Aerosmith, Rolling Stones, Michael Jackson, Jay-Z, Justin Timberlake e uma galera. Depois de toda essa experiência e de já ter tornado seu nome conhecido no mercado como diretor, ele ganhou a primeira oportunidade de dirigir um longa, que foi com Alien 3, que estreou em 1992. Ele mesmo diz não ter gostado do roteiro, apesar de amar a franquia. So yeah, I signed up naive and went off to Pinewood to be sodomized ritualistically for 2 years. Depois dessa experiência talvez traumática, ele voltou a produzir comerciais e disse que já não tinha mais a expectativa de conseguir dirigir um filme de novo. Até que um dia recebeu um roteiro de um filme que era nada mais nada menos que Seven. Seven estreou em 1995 e mostrou para o mundo o David Fincher que a gente conhece. Há alguns anos, depois de muito sucesso no cinema, ele começou a também trabalhar com TV e até agora já são 3 produções: House of Cards, Mindhunter e a animação Love, Death and Robots. There's very little time in movies anymore for characterization, and I think television is a place where characters can be slowly peeled and revealed. Agora que a gente já conhece um pouquinho da história e do que construiu esse grande diretor, a gente pode começar a pensar sobre a sua identidade e as assinaturas dele nos seus trabalhos. Eu separei 4 características que para mim são marcantes e constantes no trabalho de Fincher. Número 1 é o design de produção. Todos os aspectos técnicos visuais em um filme do David Fincher são minuciosamente definidos. Locação, figurino, objetos de cena, tudo que tá ali, tudo que você tá vendo tem um motivo para estar naquela cena. Geralmente esse motivo é transmitir para o espectador o estado psicológico ou emocional de um ou mais personagens. Porque vale lembrar que os personagens são definidos pelo ambiente em que vivem. A gente pode exemplificar isso usando o filme Clube da Luta. O personagem principal vive um tédio interminável, ele está em privação de sono, ele odeia a monotonia da vida, e isso está extremamente explícito, tanto no ambiente de trabalho dele, quanto principalmente no apartamento dele. Tudo parece frio, a geladeira tá vazia, parece que a decoração da casa é a reprodução de uma revista barata de decoração, sabe? Parece que tudo é muito impessoal.
Isso muda quando ele conhece Tyler Durden e vai morar com ele. Tyler é inconformado, livre, um agente do caos e parece que todas essas características estão muito explícitas na casa dele, que é isolada e parece até meio apodrecida. Outro bom exemplo é Garota Exemplar. Ele conta a história de um casal em conflito com um relacionamento decadente. E a casa deles deixa isso muito explícito, porque apesar de grande, bonita, mobiliada, assim como o relacionamento, ela é cheia de espaços vazios e sempre parece que está faltando alguma coisa. A segunda característica é cor. David Fincher simplesmente odeia o tom rosado, que é muito usado na TV para deixar as pessoas com aspecto jovem e saudável. I hate that. I think it sucks. And I think that the idea of like pink, healthy, happy people is fraudulent and needs to be destroyed. Em seus filmes você vai encontrar com muito mais frequência os tons de azul, verde, amarelo e vermelho. E muitas das cenas são editadas para ficarem com uma cor só predominante, mais uniforme, sabe? E o uso dessas cores é muito importante para a construção de ambientes frios ou quentes, seguros ou perigosos e até mesmo para apontar para a gente, para o espectador, se algum personagem é suspeito ou não. Se você gosta de prestar atenção ou estudar a teoria das cores, a filmografia dele pode ser um excelente material de análise. A característica número 3 é a cinematografia. Essa é definitivamente minha característica favorita. A forma como David Fincher escolhe os movimentos e ângulos de câmera contribui diretamente para a construção da história. Ele não move muito a câmera, você raramente vai ver aquele tipo de cena com câmera na mão que dá aquelas tremidinhas, como por exemplo naquela cena icônica do final do filme Seven. Ele raramente faz isso e quando escolhe fazer chama muita atenção. Normalmente ele prefere manter uma câmera estática e usar pequenos movimentos para fixar o nosso olhar em um personagem específico. Se o personagem se move, você e o seu olhar também se movem. São movimentos muito sutis que servem para conectar a gente, intelectual e emocionalmente, tanto com o personagem quanto com a história que ele está contando. Ele também usa zoom in, zoom out, desfoque e outras ferramentas para deixar pistas pra gente sobre o estado psicológico dos personagens. A atriz Robin Wright disse em entrevista que quando foi dirigir um episódio de House of Cards pela primeira vez, pediu conselho ao Fincher de qual seria o melhor caminho e o que ela precisava fazer. E ele respondeu para ela que tanto para cenas que estivesse atuando ou dirigindo, o segredo era o mesmo: comportamento sobre tempo. É uma fração na qual o comportamento do personagem é sempre a coisa mais importante em qualquer material que você esteja lendo, atuando ou dirigindo. Observe sempre o comportamento. E a quarta e última característica é a mixagem de som e trilha sonora. Nem só de imagens incríveis se faz um filme do David Fincher. Assim como com os movimentos de câmera, a mixagem de som geralmente é muito sutil e só ganha destaque nas cenas que ela é muito importante. Geralmente os sons são básicos, como um carro dando partida, os passos de uma pessoa, o fechar de uma porta, mas nos momentos que eles ganham evidência é porque estão exagerados, com mais volume e mais clareza do que teriam na vida real, e isso geralmente é para mandar uma mensagem. Para exemplificar isso, eu vou usar mais uma vez o filme Clube da Luta, quando o protagonista conhece a Marla, e todos os sons que ela produz são muito altos, mostrando como ela chama a atenção do protagonista e até coloca ele em um lugar meio vulnerável. And she ruined everything. This is cancer, right? Tanto no momento que ela chega na reunião e os passos dela são muito altos e desconcentram ele, quanto mais tarde ainda na reunião, ela acende o cigarro e um barulho que na vida real seria muito baixinho e discreto, é super alto e desconcentra ele de novo. Marla, the big tourist. Her lie reflected my lie. A trilha sonora também tem lugar de destaque nos filmes de Fincher. Geralmente ela é temática e segue o mood que a cena propõe, mas às vezes ela é irônica e é completamente oposta ao que você está vendo. Isso pode até intensificar os sentimentos daquela cena. Um exemplo disso é no filme Millennium, quando tem uma cena de tortura e a trilha sonora é super levinha e tranquila. Uma das cenas mais reconhecidas do diretor nesse quesito é no filme A Rede Social, durante uma competição de remo. A cena completa foi construída em torno da trilha. Eles escolheram uma música clássica que se conecta com as tradições elitistas do remo, mas como o filme é contemporâneo e fala de tecnologia, os compositores Trent Reznor e Atticus Ross resolveram incluir instrumentos eletrônicos. O resultado foi uma mistura incrível de clássico e contemporâneo que rendeu um Oscar.
Se você não conhecia ou conhecia muito pouco o trabalho do David Fincher e agora ficou curioso para assistir ou reassistir, prestando atenção nessas marcas e características, eu vou deixar aqui o meu top 3, meus 3 filmes favoritos desse diretor. É opinião, tá, galera? São os meus 3 filmes favoritos. Como vocês já devem ter imaginado pelos meus exemplos durante esse vídeo, o número 1 é Clube da Luta. Eu vou começar por esse, que é um dos trabalhos mais reconhecidos dele e tem uma história super legal. Quando foi lançado, o Clube da Luta não fez muito sucesso, nem de bilheteria, nem de crítica. Além dos próprios produtores do filme já terem dito que os homens não queriam ver o Brad Pitt sem camisa e as mulheres não queriam vê-lo ensanguentado. A crítica acabou dizendo que o filme tinha violência muito explícita e que valorizava conceitos como a própria violência e o anarquismo. Mas o sucesso chegou e foi quando o filme foi disponibilizado em VHS e DVD. Segundo o diretor, as críticas feitas em produções cinematográficas muitas vezes demoram a ser digeridas e em um primeiro momento são compreendidas como um posicionamento direto da produção e de quem é responsável por aquele filme. Cinema is an inherently risky and exciting and imperfect and emotional medium, and it has to include all of those things. As soon as you start limiting what it is that people can say through movies, you're kind of inherently uncinematic. Hoje em dia, Clube da Luta é um clássico e está presente em quase todas as listas de filmes indispensáveis. O segundo filme é Seven. Esse foi o segundo filme que Fincher dirigiu na vida. Eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar essa ideia porque, gente, o filme é bom demais. Depois do fiasco de Alien 3, que eu já falei no início do vídeo, o diretor passou por um momento de descrédito, mas ele deu a volta por cima, assim, em um nível. Uma história super legal que o diretor contou em entrevista é que quando ele recebeu o roteiro e ele leu pela primeira vez, ele ficou super impactado com aquela cena final, que eu não vou dar spoiler, e ligou pro agente falando: meu Deus, essa cena final é muito maravilhosa, eu preciso produzir esse filme. E o agente ficou confuso por alguns segundos e falou: eita, eu te mandei o rascunho errado, essa é a primeira versão do roteiro, o roteiro tem 11, o final já não é mais esse. Ele falou: não tem jeito, eu quero produzir esse final, eu quero produzir esse filme. And I was holding the script, like I knew how many pages were left, and I was going, you can't do this. This is against the rules. So I read to the end and I thought, this is insane. E foi exatamente o que ele fez. Além do roteiro memorável, Seven também tem um elenco muito pesado. Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey. Essa foi definitivamente a consagração do diretor. This will be the very definition of swift justice. There are 2 more bodies, 2 more victims. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. He's laughing at us. Have you ever seen anything like this? No. Seven. E o terceiro e último filme dessa lista é Garota Exemplar. Sabe as 4 características que eu falei? Então, elas estão muito presentes nesse filme, muito marcadas de uma forma muito especial. Para o diretor, a parte mais interessante dessa história é que ele mesmo diz não se lembrar de ter visto isso dramatizado antes, é a noção das projeções narcisistas que a gente faz, essa versão, essa melhor versão de nós mesmos que a gente apresenta quando está tentando seduzir alguém, e a ironia de que a gente não considera que a outra pessoa está fazendo a mesma coisa com a gente. E que de 3 a 5 anos, uma ou ambas as pessoas nessa relação se cansam do esforço que é viver projetando uma imagem irreal, e que isso acaba gerando raiva e ressentimento. Quando eu assisti a primeira vez, eu me lembro de terminar pensando 3 coisas. A primeira era a dor de cabeça, assim, tensíssima que eu estava sentindo por causa da densidade do filme. A segunda foi aquela sensação de que o filme tem 3 histórias em uma. Ele tem as etapas muito bem marcadas. E a terceira era a qualidade da produção. Todas essas características do Fincher unidas em uma produção incrível. Foi a primeira vez que eu realmente percebi esses detalhes, parece que todos eles saltaram pra mim nesse filme. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true.
É claro que tem outros filmes maravilhosos na filmografia dele, como, por exemplo, A Rede Social, Zodíaco, Vidas em Jogo, O Curioso Caso de Benjamin Button e muitos outros. Eu separei esses 3 como a minha indicação para quem viesse me perguntar por onde começar a assistir David Fincher para entender o estilo de direção dele. Gente, cinema é uma arte coletiva. Até tem quem faça sozinho, mas em vias de regra geral não é assim que funciona. Eu sei que todas essas áreas como fotografia, design de produção, mixagem de som, trilha sonora, edição, roteiro, todas elas têm grandes equipes e têm pessoas responsáveis por essas equipes. Mas quando eu cito como qualidade do diretor, é porque ele é a pessoa responsável por coordenar e fazer com que tudo isso funcione junto para alcançar um objetivo final. Especialmente no caso do David Fincher, que é um cara que por determinação pessoal resolveu se envolver de forma direta em todas as áreas da produção. Ele é definido por muitos como um diretor super perfeccionista, mas para ele essa definição vem de pessoas preguiçosas porque o que ele faz não passa do seu trabalho. Ele não poupa esforços para alcançar o resultado desejado e é bem famoso pela repetição. No filme A Rede Social, por exemplo, ele gravou a cena de abertura 99 vezes. My philosophy is you spend $250,000 on a set. You're going to put it on a soundstage, it costs you $5,000 a day. You're going to put $8,000 worth of lights you're going to bring a $150,000 crew in. You're going to bring actors in from all over the world. You're going to put them up in hotels. They're going to come there, and the idea is to get them out as soon as possible. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que me serviram como referência e me ajudaram a construir esse vídeo, então vale super a pena conferir. David Fincher é um dos melhores diretores contemporâneos, pra mim, talvez o melhor. Deixa aqui nos comentários qual é o seu filme favorito do diretor, só não vale dizer Alien 3. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série. É isso, gente, vamos assistir e reassistir os filmes do David Fincher e a gente se vê no próximo vídeo. Todos os aspectos... Todos os aspectos... Eita! Todos os aspectos...